Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo. Já alguma vez ouviste falar de apêndice? Já alguma vez ouviste falar que nós não precisamos de apêndice? Será que isso é verdade? Se o tema te interessa, eu hoje vou falar o que é a apêndice, para que é que serve, sinais primários para detectar que podes vir a ter uma apendicite, e até algumas dicas para prevenir que isso aconteça. Ora, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, sejam todos bem-vindos. Espero que tenham tido um dia ótimo, fantástico e maravilhoso. Hoje o sol esteve tímido, mas a chuva estava muito extrovertida aqui para os meus lados. Foi ótimo. Novamente em direto no Facebook e no Instagram. Olá, Carla Silva Xavier do Instagram. Olá, Mira Souza do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Se achares que o tema pode interessar mais alguém, muitas pessoas já não têm apêndice e muitas mais, se não fizerem nada para contrariar, no futuro também podem vir a não ter. Olá, António Joaquim. Portanto, se conheces alguém, ou mesmo que não conheças, clica no botão partilhar e partilha o vídeo com outras pessoas para que essa informação chegue até eles, tá? Privado, em público, em grupos onde tenhas autorização. Faz isso, partilha a bênção da saúde, da informação. Primeiro que tudo, um anúncio. Se tu estás no Facebook, se queres receber uma notificação sempre que eu fizer aqui alguma coisa, tens que ir ao meu perfil e onde diz o botãozinho que diz seguir, tens que clicar no botãozinho e pôr a opção ver primeiro. O Facebook te avisar sempre. No Instagram não sei muito bem como é que é, mas penso que basta seguir e que a coisa funciona. Olá, Zulmira, no Instagram. Carla Silva Xavier, eu também fui operado de urgência. Já vou falar. Já vou falar. Olá, Cláudia Pinto, aqui no Facebook. Obrigado pelos corações, pelas partilhas também. E vamos lá então aqui começar a aula. Eu aqui há uns anos fui jantar fora, mais a minha namorada na altura. Fomos a um restaurante chinês, ali em Leiria. E quando viemos para casa, eu comecei a ter dores de estômago. Tá? Nem sempre a apendicite começa por dor de estômago, mas no meu caso foi. Comecei a ter dor de estômago, fiz aquelas coisinhas, um chazinho para aliviar, aquelas coisas que a gente conhece, para ajudar a aliviar, mas a coisa não aliviou. Direto ao posto médico, do posto médico deram-me lá qualquer coisa, aquelas drogas que eles dão logo para acalmar, também não funcionou. Não funcionou, pumba, direção Hospital de Leiria. Cheguei lá, estive lá muitas horas, fizeram-me exames, depois tive muitas horas lá à espera, lá num corredor, lá deitado numa maca, à espera do resultado. E depois a médica chamou-me lá ao consultório e disse-me que eu tinha uma inflamação na apêndice, chamada apendicite, e que tinha que ser operado de urgência, senão morria. Eu perguntei-lhe qual é que era a função da apêndice e ela respondeu-me que era a herança que nós trazemos dos répteis, que é uma caudazinha, tipo a cauda de um réptil ou de uma cobra, por exemplo, um réptil, e que não servia para nada. Esta foi a resposta da médica. Mas será que é bem assim, como ela disse? Ou é apenas aquilo que lhe ensinaram? O que é certo é que eu fiquei de férias um fim de semana lá, sexta, sábado e domingo. Acho que saí no domingo às 6 da tarde, coisa do género. E isto foi numa quinta-feira à noite, né? Eu fui de madrugada para o hospital e fui operado na sexta-feira à noite e depois saí no domingo à noite. Será que é mesmo verdade que nós não precisamos da apêndice, como a minha médica me diz, e parece que todos eles dizem, deve haver exceções?
é o que tu vais saber já de seguida, depois de eu ver aqui uns coraçõezinhos aqui, para saber que estás a gostar. E clica também no botão partilhar para que esta informação chegue a mais pessoas. Já agora vou fazer um anúncio. Aqui no dia dos namorados eu fiz um vídeo que durou 3 horas e tal, que foi realmente fantástico e muita gente sugeriu e pediu para nós fazermos um jantar e deram-me um nome engraçado, daí eu, o jantar dos encalhados. Eu falei que era quem não tinha companheiro ou namorado ou marido, que era encalhado, num tom de brincadeira, e alguém se lembrou de dizer vamos fazer o jantar dos encalhados, e então isso já está marcado, é dia 14 de março, vai ser aqui na zona centro, na minha zona, portanto se tu quiseres vir a esse jantar, tens que mandar uma mensagem, tá? Entretanto já tenho a confirmação do restaurante, etc, e vou fazer aqui uma coisa bem organizada, até inclusive há pessoas que vêm de longe, e depois eu vou pôr toda a gente no mesmo grupo para até que quem vem de longe possa aproveitar a boleia uns dos outros, dividir as despesas, esse tipo de coisas, para a coisa ficar bem organizada. Portanto, se tu és meu espectador aqui do meu programa, estás convidado para vir, não importa se és solteiro, casado, comprometido, viúvo, não interessa, é um convívio, um jantar de convívio, que depois vai ter também um seguimento, para quem quiser, obviamente, num outro sítio, para irmos dar um passinho de dança, que também faz bem, para abanar o esqueleto e nos divertirmos um bocadinho. Olá Silvana Pereira, obrigado Mira pela partilha, olá Lucília, olá Carla Xavier outra vez, aqui deste lado, não é? Então vamos lá. Aqui há uns anos, quando eu comecei a fazer uma investigação mais séria de onde é que vinham os meus problemas de gastrointestinais, das dores nas costas, eu fiquei uma altura que quase não mexia ao pescoço. Eu fiz um estudo aprofundado durante 5 meses e meio para tentar descobrir a causa, porque eu sei que a única forma de nós curarmos, entre aspas, qualquer doença é tratarmos a causa. Não há outra maneira, não há remédio nenhum que cure nada, é apenas nós eliminarmos a causa do que está a provocar o problema. Se nós eliminarmos, o corpo, como está sempre a querer curar-se, se nós dermos o que ele precisa, ele acaba por fazer isso sozinho. Então eu fiz um estudo muito aprofundado e muitas das minhas investigações iam sempre dar a médicos que falavam do glúten. Eu fiz investigações até às doenças que eu tive muitos anos quando era novo, bronquite asmática, foi dar ao glúten. E depois lembrei-me, então e a apêndice? Deixa cá ver. E estava lá também. Tá? Uma sensibilidade ao glúten, que hoje em dia é 4 vezes mais que o que devia, e que nós não devemos ingerir pelo menos grandes quantidades. Há pessoas mais sensíveis que outras. Em especial, se tu tiveres uma doença do sistema imunitário, tu tens intolerância ou uma sensibilidade ao glúten, não deves ingerir. Tá? Foi isso que eu descobri, assim resumidamente, em relação aos meus problemas, e descobri que é uma das coisas que inflamou a minha apêndice. Mas então, para que é que serve a apêndice na realidade? Não sei como é que os nossos médicos dizem que não serve para nada, que é uma herança dos répteis, mas eu consegui descobrir, existem estudos feitos, o que parece é que esta informação foi escondida dos médicos ocidentais. Existem estudos feitos na Rússia, na Alemanha, que alguns médicos tiveram que pedir para mandar traduzir para conseguirem ter acesso a estes estudos, para conseguirem perceber o que é que se passava. Tá? A nossa apêndice é responsável por controlar todos os sistemas do corpo, tá? Mas não serve para nada. Está inflamada, tira-se. É isto que nos dizem, infelizmente. Tá? Uma das funções da nossa apêndice é nos proteger contra o envenenamento por comida. Nós comermos uma comida estragada ou venenosa, o nosso corpo, depende da quantidade de veneno, o nosso corpo tem capacidade de se desintoxicar. E a apêndice tem essa função exatamente de fazer isso. Se tu tiveres uma infecção intestinal, isso provoca diarreia, isso é uma defesa do corpo
que vai ajudar a eliminar as bactérias más antes de elas se descontrolarem. A nossa saúde, o nosso sistema imunitário está maioritariamente no intestino. Apêndice, nós temos o intestino pequeno, o intestino grande, e depois há uma ligação assim numa zona, o nosso intestino tem 7 metros, 7 ou 8 ou 9 metros, e depois o intestino grande e pequeno tem uma ligação que depois mais abaixo tem uma caudazinha, que é isso, que é a apêndice. E a apêndice tem esta função de ajudar em caso de envenenamento, o teu corpo protege-se e elimina esses venenos, normalmente através da diarreia, por exemplo. Tá? E isso impede que as bactérias chamadas más proliferem no nosso intestino. Nós temos muitas bactérias no nosso intestino e isso é responsável pela maior parte da nossa saúde. Tá? Está no nosso intestino a maior parte da nossa saúde. O apêndice pertence. Antes que alguém diga que eu digo mal dos médicos, porque é o costume, eu não digo mal dos médicos. Eu estou muito grato porque nestas situações de vida ou de morte nós somos operados para salvar uma vida e levei anestesia e drogas e aquelas coisas todas. Eu estou muito grato de salvar uma vida, tá? Nestas situações, os nossos médicos alopáticos, como se chamam, eles foram treinados para isto. E para isto eles têm treino, para uma emergência, para salvar uma vida. Ainda bem que eles existem, tá? Mas eles também não têm culpa do sistema de ensino deles, né? Porque na realidade, se eu consigo descobrir que a apêndice tem uma função super importante, eles não conseguem descobrir porque não querem, tá? Mas foi o que lhes ensinaram. Não serve para nada. É uma herança dos répteis. Nós temos da evolução. É uma herança dos répteis. Foi isso que a médica responsável por me salvar a vida me disse. Estou-lhe muito grato, mas infelizmente eu consegui descobrir que ela não tem razão naquilo que me disse. Provavelmente ela também não sabe. Tá? Não fez por mal. Tá? Ela simplesmente me disse aquilo que aprendeu. Tá? Então, quais são os sinais primários que te pode ajudar a indicar que tu tens a tua apêndice inflamada? Porque isso acontece antes de ela ter que ser retirada de vez. Não é? Existem alguns sinais para isso. Se estiveres a gostar, coloca uns coraçõezinhos para saber. Clica no botão partilhar. Aposto que nenhum de vocês, é melhor não dizer todos, mas há sempre exceções, mas a maior parte de vocês nunca ouviu aquilo que eu acabei de dizer. Não é? Eu se não tivesse sido estudar também não sabia. Tinha acreditado naquilo que a médica me tinha dito. Está bem? Portanto, clica no botão partilhar e partilha esta informação com outras pessoas. Como vês, é interessante a gente aprender estas coisas. Para uns é mais interessante, para outros é menos. Mas a apêndice é um dos nossos órgãos que tem um papel super importante em todos os sistemas do corpo, do sistema imunitário, para nos proteger. E quem a tem que tirar fica com mais dificuldades no futuras de ter mais saúde, tá? E esta situação aconteceu para aí há uns 10 não, aconteceu para aí há uns 12 anos que isto me aconteceu, e só passado 6 ou 7 anos é que eu comecei a sentir problemas mais graves a nível gastrointestinal. Porquê? Porque as minhas bactérias do intestino, também porque eu comi coisas que não devia, também não tinha este conhecimento todo, ficaram todas descontroladas. Tá? Essa é uma das razões. Há outra razão física da minha bacia estar deslocada. Pronto, há aqui uma série de fatores que influenciam isso. Então, quais são os sinais primários de que tu podes vir a ter uma apendicite, uma inflamação na apêndice, e que, se isso acontecer, tu entras em risco de vida ou morte e tens que ser operado de urgência, tal e qual como aconteceu comigo. Mas isso pode-se prevenir. A melhor cura para qualquer doença é a prevenção, que é a última parte daquilo que eu vou falar. Algumas coisas que tu podes fazer para prevenir. Agora vou falar de sintomas que tu podes ter, nem que seja de vez em quando, que é um sinal de alerta que tu estás intoxicado na apêndice. Tá? Número 1, náuseas.
Se tu costumas às vezes comer qualquer coisa e ficares tipo mal disposto, náuseas, esse tipo de coisas, é um sinal de alerta, tá? Estás intoxicado, tá? Até pode não ser a apêndice, mas estás intoxicado de certeza absoluta. Isso é certíssimo. Náuseas. Esta é mais lógica. Se tu tiveres uma dor no lado direito do abdômen, para quem não sabe onde é que fica a apêndice, é assim tipo dois dedos ao lado do lado direito, dois dedos ao lado do lado direito da barriga, né? Assim, metes assim os dedos por baixo na zona do umbigo, ou assim ao lado do umbigo, e é mais ou menos aí nessa zona, é onde eu tenho a cicatriz. E, e isso às vezes dá dores. Eu lembro-me que quando era pequeno, que me costumava dar de vez em quando assim uma dorzita aqui nessa zona. Não sei se era disso, se não, mas que eu lembro de ter, de vez em quando tinha isso. Agora já sei que eu era sensível ao glúten, não sabia, e como não sabia, agora estou a sofrer as consequências. Tu, se ainda tens apêndice, agora ficas a saber, já não tens desculpa. Outra coisa muito comum, que é sinal de inflamação na apêndice, é ter alterações intestinais, ou prisão de ventre, ou diarreias. Se isto te acontece com alguma frequência, tu tens a apêndice entupida, tá? A apêndice pode criar pedras, ou até mesmo ser intoxicada com um parasita, também pode acontecer. Portanto, se tiveres alterações intestinais, é um sinal de alerta. Outras pessoas, e eu estive a ver isto, estive a ver já vi várias coisas sobre estas coisas. Isto foi um vídeo que eu vi do Dr. Berg, em que ele estava a explicar isto, mas eu já vi outros médicos a falar do mesmo. Existe também algumas pessoas que começam com uma dor na zona do umbigo, à volta do umbigo, tá? Não é bem na zona da apêndice, mas é lá perto, tá? Isso é sinal que tu podes ter a tua apêndice inflamada. E outra coisa que costuma acontecer também, que é um sinal de alerta, é as chamadas febres baixas. Quando a temperatura do corpo sobe, mas não sobe muito, é sinal que existe uma infecção que o corpo precisa que o corpo está a tentar defender e por isso aumenta a temperatura um bocadinho. Não é febres altas, é febres baixas, tipo 37,5, 38, febres baixas. É isso que acontece. Estes são os sinais primários de que tu podes ter uma inflamação na apêndice, náuseas, dor do lado direito do abdômen, alterações intestinais, prisão de ventre ou diarreia, dor à volta do umbigo e febres baixas. E agora eu vou falar de 4 formas que tu podes prevenir este tipo de situação que te venha a ocorrer no futuro. Tá? Obrigado pelos corações, obrigado também pelas partilhas. Teresa lá, aconteceu a mesma coisa? Ok. Com agravante, décadas de ser operada, a médica disse afinal não tinha inflamação. Olhe, pelo menos não lhe vai doer mais, não é? Pois é. É a sede das operações. Pronto, sem comentários, né, Teresa? Tanto tu como eu sabes que estas coisas são assim, que existem muitos erros, que existem muitos interesses e também, não é? Mas pronto. No meu caso, não sei se era ou se não era. Foi o que ela me disse e eu acreditei. Tiraram-me, isso é que eu sei. Tiraram-me. E fiquei sem ela. E agora tenho mais alguns problemas por causa disso, né? Liliana também dizem os mesmos das amígdalas. É a mesma coisa. Na realidade, se nós temos os órgãos, seja ele qual for, é porque ele tem uma função. Tá? Mas nós somos tratados como uma máquina em que se tira uma peça, mas a gente funciona na mesma.
Nós somos tratados assim, infelizmente. Somos tratados com as amígdalas, com a apêndice, com a vesícula, etc. Tá? Mas tudo isso, se nós começarmos a tirar órgãos, tudo isso vai piorando a nossa saúde. Podem ter a certeza, seja o que for, tu tires, isso vai-te prejudicar a tua saúde. Tá? Lembra-me agora destas, né? A apêndice, a vesícula e as amígdalas são coisas comuns de nos aconselharem a tirar, né? Obrigado pelos corações, estou a ver muitos. Então vamos lá, só para terminar. 4 dicas para tu prevenires vires a ter uma inflamação na apêndice. Dica número 1. Probióticos. O que é que são probióticos? Nós temos uma microbiota, ou um microbioma, como é que se diz? Microbioma intestinal. É um conjunto de trilhões de bactérias que têm funções super importantes no nosso corpo, de gestão, de nos proteger, etc. E se isto estiver equilibrado, nós temos uma saúde perfeita. Todas as doenças conseguem se ligar a desequilíbrios nestas bactérias. Basta ter tomado uma vez um antibiótico na vida para isto estar desequilibrado. A nossa comida de hoje em dia é muita porcaria e pouco do que é bom, e a coisa está sempre desequilibrada. Tá? Então, os probióticos, como é que nós podemos aumentar a palavra vocês sabem o que é? Bióticos é vida, pró-vida. Um antibiótico é anti-vida. Por isso é que não se deve tomar, porque mata a vida que nós temos, que são as bactérias que nós precisamos. Tá? Mas nós podemos, através da nossa alimentação, ter mais quantidade, ingerir mais quantidade de comidas probióticas e, com isso, ajudar a equilibrar a flora intestinal, onde estas bactérias vivem, e, com isso, termos mais saúde e ajudar a prevenir que a apêndice fique inflamada. Tá? Alguns alimentos probióticos: kefir, kombucha, pickles, sauerkraut, que é repolho fermentado, miso, que é soja fermentada. A soja só deve ser consumida se fermentada. O que é que estes alimentos probióticos fazem? Eles ajudam a produzir no nosso corpo ácido láctico que vai prevenir que aquelas bactérias que têm tendência para ficar desequilibradas, vai prevenir que isso aconteça. Vai ajudar no equilíbrio das bactérias. E vai impedir que elas entrem na apêndice. Tá? Porque quando estas bactérias estão muito desequilibradas, elas espalham-se, não só saem do intestino para outros órgãos, e para onde podem ir, para um dos sítios é a apêndice. Tá? Portanto, nós devemos comer comidas probióticas todos os dias, várias vezes ao dia. Principalmente hoje em dia, que nós comemos antibióticos nas carnes, nós comemos comidas com muitos químicos, comemos coisas que não devemos, etc. Portanto, esta é a dica número 1 para prevenir: mais comidas probióticas, ou até um bom suplemento probiótico, mas a maior parte do que existe no mercado são bactérias mortas. Quando chegam lá já estão mortas. Não é muito fácil. Eu sei que também já experimentei muitos até encontrar alguma coisa que realmente fosse boa em termos de suplementos probióticos, porque as bactérias têm que chegar ao intestino vivas. Tá? Não pode ser qualquer produto por aí. Existem muitos diferentes. Tá? Nós precisamos destas tipos de bactérias, mas estes alimentos, se nós comemos com frequência, têm bastante. Tá? Se tiveres um problema mais grave, usar um suplemento probiótico de qualidade pode ajudar também. Número 2. Fibra. As fibras ajudam a alimentar estes micróbios, estas bactérias que nós estamos a ingerir na comida, que eu acabei de falar. Tá? É absolutamente necessário que nós termos bastante fibra de qualidade. Onde é que nós vamos buscar bastantes quantidades de fibra? Essencialmente aos vegetais. Nós precisamos de comer maioritariamente uma dieta vegetariana, muitos vegetais. E depois temos que reduzir ou eliminar 2 coisas. Uma delas já falei, é o glúten. É 4 vezes mais do que qualquer do tempo dos nossos avós. Ninguém faz a digestão a 100% na realidade. E há pessoas mais sensíveis que outras,
e se tu te puseres a observar o mercado alimentar, tu vais ver que 80, 90% de tudo o que existe embalado leva alguma coisa com glúten. Principalmente trigo. Há de reparar nos produtos embalados, lê os rótulos, há de ver que trigo a toda a hora, é no pão, é nas massas, é nos bolos, é as rações que dão às carnes que nós comemos, dão rações com glúten às galinhas, isso depois passa para nós. Portanto, é muito glúten e nós não temos capacidade de fazer bem a digestão disso. É altamente inflamatório, é daqueles alimentos que nós temos que reduzir drasticamente, tá? Se tu não tens problema aparente relacionado com o glúten, reduz na mesma. Epá, come uma vez de vez em quando para matar saudades. E eu tive que aprender a fazer pão sem glúten. Não custa nada, na realidade. Não custa nada. É só porque é diferente o sabor, etc. E nós estamos habituados àquele, tá? Mas é importante que tu reduzas este tipo de alimentos se queres ter mais saúde. Não é só por causa da apêndice, é por causa de tudo. Quem me dera ter sabido isto mais cedo, talvez ainda tivesse a minha apêndice e não tivesse tantos problemas. O glúten é para reduzir ou eliminar de vez, e o açúcar adicionado. Se tu também tiveres o hábito que tens que passar a ter, que é ler os rótulos daquilo que tu compras, tu vais ver, ainda hoje fui ao supermercado e passei assim por uma banca e pá, tenho umas saudades de comer um chouriço e vi lá assim umas linguiças. Primeira coisa que eu faço, virei para ler o rótulo. Começo a ler, bem, não sei quantos por cento de carne de porco, não sei quem, não sei quantos, um conservantezito e logo a seguir, pumba, açúcar. Impressionante. Metem-nos os açúcar nas carnes para ficarem deliciosas para nós voltarmos a comprar. E isto é um problema muito grave. Tudo o que é refrigerantes tem muito açúcar. Bolos, chocolates, completamente grandes quantidades de açúcar, fora o glúten e fora outras coisas que nós não devemos. O açúcar é o alimento preferido das bactérias más. Se tu comes muito açúcar, as tuas bactérias más começam a ficar em grande quantidade e começas a ficar doente, com o sistema imunitário fraco. É o alimento preferido do cancro. É possível matar um cancro à fome se não houver açúcar, glicose deste género. É possível. Até para prevenir esse tipo de doenças, tu não deves comer açúcares adicionados. Existem alguns nomes para o açúcar que não são açúcar, mas que eles escrevem outros nomes, que é para baralhar as pessoas, para as pessoas comprarem na mesma. Na realidade, existem outros, mas a maior parte do que existe no mercado é só tu leres. Qualquer coisa que termine em ose, sacarose, frutose, maltodextrose, qualquer coisa que termine em ose é açúcar. Está bem? É só leres o rótulo. Se tiver qualquer coisa que diga ose, é açúcar. Não compres, que isso está-te a fazer mal. Está bem? Os patogénicos adoram açúcar e se nós comermos uma peça de fruto... muitos bolos têm, por exemplo, xarope de glicose, xarope de frutose, este tipo de coisas, tudo terminado em ose. Isso é muito açúcar. Não ingiras esse tipo de alimentos. Os bolos têm muito essas coisas. Tá? Tem cuidado com o açúcar. A sério. Acredita que é um veneno muito grande, rouba o teu corpo de nutrientes e vai-te fazer envelhecer mais depressa, vai-te tornar mais doente, e nós podemos prevenir. E acredita que a melhor cura para qualquer doença é nunca a vir a ter, é prevenção. E se nós soubermos estas coisas, podemos começar a diminuir, porque a gente nunca vai conseguir fugir de tudo, mas podemos começar a diminuir, a trocar o açúcar por uma planta chamada stevia, ou se a gente quer fazer um bolo, nós podemos fazer um bolo com uma farinha sem glúten, não é? Nós podemos fazer um bolo com uma farinha sem glúten e podemos, em vez de pôr açúcar, pôr uma stevia, ou se for um doce diferente, podemos pôr mel. O mel também tem frutose, mas tem muitos nutrientes que vão com a frutose, que ajudam a não nos fazer mal. Essa é que é a diferença. Tá? Agora, quando o açúcar é adicionado a carnes e a outras porcarias que a gente compra, é muito mau, porque não vai lá nenhum nutriente. E o açúcar são calorias vazias. Fazem-nos engordar e não está lá nada de bom e rouba o pouco de bom que o corpo tem.
Está bem? Açúcar é uma coisa muito má e é considerado, provado cientificamente, é uma droga. Mais viciante que cocaína e heroína. Por incrível que pareça. Tá? Portanto, ficaste aqui com 4 dicas. Vou dar mais uma. O Prémio Nobel de 2016 foi sobre o jejum. Fazer jejum de 24 horas ajuda a tua apêndice a limpar. O teu corpo tem capacidade de limpar. Se tu estás um dia sem comer, é um dia que não estás a pôr veneno nenhum, só bebes água praticamente, né? Água, um café, alguma coisa sem açúcar, sem calorias. O teu corpo é obrigado a produzir células que te vão ajudar a reforçar o sistema imunitário. Isto é provado cientificamente. E a desintoxicar a apêndice. E não só a apêndice. É os rins, é o fígado, é a vesícula. Tudo, o jejum faz bem a tudo. Vem em todas as religiões, nos livros das religiões, em todas elas vem a falar de jejum. Os nossos antepassados faziam. Nós não temos esse hábito. Aliás, nós crescemos numa geração onde somos bombardeados todos os dias na televisão com anúncios de alimentos. Alimentos não, produtos alimentares carregados de açúcar e coisas que não devia, né? Mas nós comemos demais. A maior parte das pessoas come muito mais do que aquilo que precisa. Tá? Jejum, provado cientificamente, faz bem a tudo, à tua saúde toda, neste caso em especial, à apêndice também. Portanto, come mais comidas probióticas, come mais fibra, come menos açúcar, come menos glúten e de vez em quando faz um dia de 24 horas sem comeres nada, chamado jejum. Tá? Este foi o tema para hoje. Espero que tenhas gostado. Só ver se há aqui mais alguma coisa. Lá, Minelo. Dizem que não faz falta, né, Teresa? Pois dizem, mas não é bem assim, né? Se eu conseguir descobrir estas informações, é porque não deve ser bem assim, né? Saudade. Olá, Mila. Olá, Ana Costa. Olá, Lia. First. E pronto. Existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Existem mais 7 alimentos que têm efeitos altamente benéficos para ajudar a controlar esta microbiota intestinal, são coisas que nós, algumas temos em casa, usamos de vez em quando, mas são coisas que nós devíamos usar também com mais frequência. São 7 alimentos que, se tu quiseres saber quais são, que te podem ajudar a prevenir a tua saúde no geral e em especial o tema de hoje, que é a intoxicação da apêndice. Manda-me uma mensagem privada que eu terei todo o gosto em partilhar contigo estes 7 alimentos que têm propriedades antimicróbios, mas que não matam as bactérias boas, só más. Ajuda a equilibrar, na realidade. Tá? São alimentos puros da natureza que têm um efeito fantástico na microbiota intestinal, na saúde no geral. Portanto, se tu quiseres saber quais são esses alimentos, vais mandar uma mensagem privada a dizer, diz-me lá quais são os 7 alimentos que podem fazer bem à apêndice, a tudo, né? Na realidade faz bem a tudo, nós devemos ingerir com frequência. É só mandar a mensagem, tá? Beijinhos e abraços, foi um prazer estar aqui convosco. Obrigado a todos pelos corações, pelos olás, que é muita gente agora, o Instagram e o Facebook. Isto agora é mais complicado, mas está ótimo, é tudo, ainda estou em fase experimental, é para ir melhorando. Gratidão enorme pela tua presença, gratidão enorme, especial para quem clicou no botão partilhar. Aposto que quase ninguém ouviu falar aquilo que eu acabei de explicar. Portanto, são sempre informações úteis e vocês estão de parabéns também por tentarem fazer deste mundo um mundo um bocadinho melhor, nem que seja só a partilhar informação diferente do normal, que nunca ninguém nos ensina na televisão, nem em lado nenhum, a não ser que a gente vá à procura. Nós não sabemos estas coisas. Portanto, beijinhos e abraços para todos. Amanhã às 21h30 estarei de volta para mais um tema no Instagram e também aqui no Facebook. Um resto de uma noite tranquila e até amanhã. Tchau, tchau.